E é com um bocado de atraso que eu começo a fazer esse vídeo, depois que o Pokémon Legends ZA já lançou já há uma semana ou um pouco mais de uma semana, e eu na época do lançamento estava em viagem, não pude pegar meu jogo, eu estava em reserva, não pude começar a jogar. E assim que eu consegui finalmente ter o jogo, eu estava tão ansioso para começar logo que eu já fui logo de cara para ele e não deu tempo de fazer esse vídeo. Então, como vocês podem ver aí, o jogo já está rodando já há um tempo. Eu já avancei um pouquinho na história, não muito também, para não ficar totalmente sem pé nem cabeça esse vídeo, mas já avancei um pouquinho. Então eu tô aqui nesse momento, logo depois ali da troca do Pikachu com o Heracross, para essa personagem aí da missão da detetive, né? Para transformar o Pikachu dela no Raichu. Então decidi começar o vídeo a partir daqui. Eu fiquei o tempo todo, essas 2 últimas semanas, meio fora da internet, também para não tomar spoiler do jogo, né? Porque eu sabia que iam ter alguns pro players que iam fazer speedrun, que iam fazer live jogando o jogo e provavelmente iam fazer muita coisa muito rápido e ia chegar a informação muito rápido de como o jogo é. E eu não queria tomar spoiler, eu continuo não querendo tomar. Então, provavelmente, muita gente na internet já sabe como é que é o jogo até o final, já jogou até o final. Então, essas plays que eu vou fazer aqui podem parecer um pouco ingênuas por algumas pessoas que já sabem como é que é o jogo, mas a minha ideia é fazer não o jogo inteiro, não jogar o jogo inteiro online, mas fazer alguns vídeos jogando, mais para me divertir mesmo. E fazendo muita nubice, porque eu sempre faço nubice jogando e acho que essa que é a graça. Eu não tenho intenção de ser um pro player, não tenho intenção de fazer muitas builds muito avançadas no jogo logo no começo. Eu deixo isso mais pro final mesmo, para fazer algumas coisas mais focadas no competitivo, no jogo profissional, mais depois que eu já terminei o jogo mesmo. Então, durante o jogo, eu jogo de uma forma muito tranquila, muito casual, me divertindo, errando bastante, apanhando bastante, tendo também essa dificuldade de um jogador normal jogando o jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um grande fã de Pokémon, um grande fã de jogos em geral, videogames em geral, e Pokémon acho que ocupa um bom espaço na minha vontade de jogar. Eu já tenho algum time, vocês estão vendo ali embaixo, que é um time de alguns Pokémons que eu cruzei por eles, né, e achei legal colocar. Então aqui está o Heracross, que eu acabei de pegar nessa troca. Tem o Sableye, que foi uma das missões também da detetive, que era recuperar o anel lá da senhorinha no cemitério. E veio esse Sableye, e aí eu achei interessante eu colocar ele no time. Tem aqui esse Bunnelby, que é o primeiro gigante, né? O primeiro alpha, né? Do jogo, que era aquele Bunnelby grande que eu acabei achando legal colocar ele no time também. E tem aqui na box alguns outros, né? Que eu já estou separando mais ou menos. Né? Então essa box número 8 aqui é a box de Pokémons que eu estou considerando para colocar no time. Né? E essa box número 1 são os Pokémons em geral que eu vou capturando e eu vou jogando aqui. Então acabei de fazer essa missão da detetive. Eu estou nesse ponto do jogo. Então estou aqui nessa galeria de lojas, né? Eu já comprei algumas coisas dessas lojas que eu gosto de deixar o meu boneco mais customizado, mas estou exatamente nesse ponto do jogo e queria fazer de comentário assim. Eu vou continuar jogando daqui a pouquinho, mas queria fazer de comentário nesse início que a primeira coisa já que me chamou a atenção foi essa mecânica de batalhas, que, claro, estava todo mundo já esperando que fosse ser bem diferente, fosse trazer aí uma outra forma de ver as lutas de Pokémon, né? E realmente isso para mim já ficou muito claro desde o início. Eu estou acostumado com aquelas batalhas de turno, né? E essa batalha aqui meio em tempo real trouxe outras possibilidades que me pegaram desprevenido e mudaram a minha forma de pensar o jogo. Até esse momento, eu posso dizer que eu ainda prefiro as batalhas de turno. Eu tive algumas lutas aqui muito injustas, eu diria, por conta desse sistema novo de golpe que carrega, de luta em tempo real, que me deixaram um pouco confuso e até irritado em alguns momentos.
Eu tive ali um primeiro momento naquele Royal ZA, né? Que a gente disputa naquele quarteirão perto do nosso hotel. E depois quando a gente disputa contra esse taxista aqui, né? Não sei se é exatamente ele, mas parecia ele. Então a gente luta naquele quarteirão, enfeita uns treinadores e depois recebe o ticket para lutar contra esse cara, né? Que é o primeiro chefe do jogo, por assim dizer. E naquele quarteirão foi legal, foi tranquilo. A maioria das lutas eu ganhei relativamente fácil. Mas teve a última luta lá, que era num beco assim, que o cara ficava andando de um lado pro outro, que tinha um Pidgeot, e que eu fui amassado por aquele Pidgeot, assim, 200 vezes. Perdi as contas de quantas vezes eu fui lá e fui amassado por aquele Pidgeot e fiquei muito irritado, porque eu não sei se aquele treinador está no nível mais alto, se os Pokémon dele estão no nível muito mais alto e eu não conseguia dar dano direito, ou se era só uma questão da mecânica que eu não estava acostumado, e aí meus golpes não carregavam a tempo e eu não conseguia acertar os golpes a tempo. E também aquele sistema de clicar, né, de botar para mirar e depois botar o Pokémon para bater. Eu não conseguia mirar a tempo e aí meus Pokémons às vezes morriam sem dar nenhum golpe. Isso me deixava muito irritado. Então já teve esse primeiro momento assim do jogo que me pegou desprevenido e que causou algum estresse assim. Eu pensava, caramba, de repente se fosse batalha por turnos, né? Eu podia até perder a batalha, para o Pokémon estar com um nível mais alto, para meus golpes não serem tão bons, mas eu ia pelo menos conseguir entender por que eu estava perdendo, né? Eu estava dando golpe e o golpe tirando pouco. Ou eu ia estar tentando acertar ele e o golpe era não efetivo, ou eu era mais lento do que ele, então eu atacava depois. Eu ia conseguir entender o motivo de eu estar perdendo. E aqui dessa nova mecânica eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Só sei que eu fui amassado por aquele Pidgeotto algumas vezes. E daí depois eu fui descobrir que eu nem precisava lutar contra aquele treinador. Porque eu achei que aquele treinador era o último desafio, mas não era. Eu já tinha os meus pontos para conseguir o ticket. Eu já podia desafiar o último desafio, que era esse taxista aqui. E quando eu fui desafiar ele, a batalha foi muito mais fácil. Tipo, teve alguma dificuldade também, assim, eu acho que eu perdi um Pokémon na batalha contra ele, mas foi muito mais fácil. Tipo, o outro cara me amassou, quebrou todos os meus 6 Pokémons muito fácil, teve Pokémon que nem conseguiu atacar, e quando eu fui lutar contra ele, foi uma batalha muito mais tranquila. O ritmo da batalha foi mais tranquilo, meus ataques causavam algum dano nos Pokémons dele, era mais tranquilo. Então eu fiquei pensando, aquele último lá, que estava no beco, talvez eu nem devesse ter lutado, não sei se isso é uma coisa que o jogo colocou o cara lá num ranking mais alto, só para eu ver como é que era um ranking mais alto, lutar contra um treinador num ranking mais alto, eu não entendi. Não sei se alguém conseguiu lutar contra aquele Pidgeotto lá e ganhar. Depois que eu terminar isso tudo, talvez eu vá ver online para ver se alguém tem algum comentário a fazer sobre aquele treinador lá. Mas eu sei que causou esse primeiro embaraço, assim, eu diria, no jogo. Então essa é a primeira coisa. O sistema de captura eu achei legal. Eu achei ele bem tranquilo de fazer, muito parecido talvez com Pokémon Go, assim, um pouco ligeiramente parecido, né? Mas também lembrando o sistema de captura normal, então mesmo do Pokémon fugir da Pokébola, do Pokémon sair correndo, eu acho que foi legal de ver. E acho que o jogo, pelo menos por enquanto, até esse ponto, ele tem parecido um grande tutorial, assim. Tem muitas missões que estão aparecendo, muitas coisas que pedem para a gente fazer que são meio obrigatórias. Então, teve momentos, por exemplo, que eu fui andar pela cidade e não me deixaram passar daquele ponto da cidade, muito claro, às vezes num lugar assim, que eu sabia que tinha uma rua, sabia que tinha coisa para fazer ali, só que quando eu chegava aqui, eles me mandavam voltar, porque tinha uma missão para fazer, que eu não podia ir naquela direção, tinha que voltar para cá. E ok, deu para ver que isso é como se fosse para travar mesmo o avanço do jogo, para não me perder no jogo, né? Não fazer um monte de coisa e deixar de fazer aquilo que inicialmente estava previsto. E eu entendo o porquê disso também, para a gente não ficar jogando a esmo, né? Andando por lugares e vendo coisas que não deviam ver aqui naquele momento e perdendo a história do jogo. Mas também, até esse momento, não sei até que ponto o jogo vai continuar assim, mas até esse momento eu estou um pouco achando o jogo com muita cara de tutorial, assim. Eu quero ver se logo ele começa a ficar mais livre e eu posso fazer as coisas mais de uma maneira
mais livre mesmo, dependendo das minhas próprias decisões. Então é isso, basicamente esse vídeo para começar a falar sobre Pokémon ZA é esse. Eu acabei não jogando muito aqui, fiquei só andando e falando, mas enfim, acho que o jogo tem me divertido, apesar dessa crítica que eu falei do sistema de batalhas, ele tem me divertido, eu estou conseguindo pegar os Pokémons que eu quero, pensar já numa estratégia de time e ver mais pra frente como é que essa estratégia vai funcionar ou não. O jogo tem me divertido e espero que eu possa fazer vídeos mais pra frente mostrando mesmo a gameplay e vendo o que acontece, desenvolvendo essa narrativa aqui da história, sem tomar spoiler e também ouvindo o comentário das pessoas, pelas nubices que eu vou fazer, para de repente a gente ir descobrindo juntos essa história de para onde que vai essa narrativa aqui do Pokémon Legends EA. Então é isso, um abraço para quem ficou no vídeo, curtam, compartilhem, me chamem de noob se quiserem aí nos comentários e vamos para os próximos vídeos.